Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, mais cedo a gente falou sobre reformulação, né? Que é algo que, de alguma maneira, essa janela ela promete proporcionar, porque a gente está falando de um cenário que jogadores vão chegar e outros jogadores devem sair, e é óbvio que ainda existe a possibilidade da utilização da base. O técnico da Helma no primeiro treino levou vários garotos do sub-20 ali para completar o treino. Significa que ele vai usar? Não necessariamente, mas já está hoje lá no CT do Caju assistindo o jogo do Atlético Sub-20. Então existe expectativa pela utilização de um garoto ou outro, já até levando em consideração o número de desfalques que o Atlético vai ter ao natural. Velasco machucado, Isaac machucado, João Cruz com a seleção, Arthur Dias com a seleção. Enfim, alguns jogadores eles estão nesse momento realmente muito complicado, então a base ela surge como uma possibilidade ali de trazer algumas soluções para o nosso furacão. Mas eu estava conversando com algumas pessoas e essas pessoas elas me falaram o seguinte: eu tento sempre trazer essa perspectiva do clube, tá? Porque é óbvio que esse vídeo ele vai ter um pouquinho da minha opinião, mas essa perspectiva de quem vive os bastidores do clube, acho muito importante para acrescentar na análise, acrescentar na opinião, acrescentar no que vocês estão recebendo. Só para vocês não acharem que tudo eu tiro da minha cabeça, tudo eu tiro da minha mente, não é assim que as coisas funcionam, não. Mas vamos lá, essa pessoa me disse o seguinte: Thiago, a gente vai ter um processo de reformulação natural, só que não vai ser uma reformulação de saída ou chegada de trocentos jogadores. A gente vai ter um processo de reformulação natural que o Odair vai poder contar com novos jogadores, ao mesmo tempo que ele vai contar com os mesmos jogadores. Eu fiquei pensando. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, cara, os jogadores que a gente está vendo hoje render X, a expectativa do trabalho do Odair é que ele possa render 2x, 3x. Então, os novos jogadores que o Atlético ele vai lidar, o Odair vai lidar, são versões melhoradas dos jogadores que hoje fazem parte de um Atlético desorganizado, um Atlético com resultados ridículos. E óbvio, com alguns acréscimos, vindo da base, vindo do mercado de transferências. E eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei refletindo sobre isso. E, cara, no final das contas faz muito sentido. Porque eu sempre acreditei, por exemplo, na versão do melhor elenco da Série B. Eu nunca gostei da versão da Ferrari. Mas o melhor elenco da Série B eu sempre acreditei. E se você pegar, volto a dizer, o Atlético não tem um grande jogo na Série B. O Atlético não tem um bom jogo de verdade, assim, sólido na Série B. Então, o que significa? Que a gente está performando abaixo da expectativa inicial. Aí existem dois pontos. Ou você ajusta a sua expectativa, e é um movimento, acho que, muito correto às vezes, e eu vou ser bem sincero que eu estou ajustando minha expectativa com o Atlético, ou você movimenta para que aquela sua expectativa inicial seja atendida. E acho que o Odair, ele entra nesse ponto. O Odair chega para a avaliação que foi feita quando esse elenco foi montado, sair do papel. E o treinador é esse personagem de tirar a qualidade, de tirar a capacidade de um elenco da teoria e botar na prática. Que não é simples, não é fácil. Um jogador que já performou X, ele não necessariamente vai ter uma carreira retilínea que vai continuar performando XXX. Mas a gente sabe que ele performou X. Se ele está performando menos 5x, a gente sabe que esse cara ele pode oferecer mais. Eu acho que é o roteiro de basicamente todos os jogadores do elenco do Atlético. Todos os jogadores do elenco do Atlético, em algum momento, seja na temporada ou seja na carreira deles, já mostraram que poderiam, assim, entregar muito mais ou ter já entregado muito mais com a camisa do Atlético. Todos. Os jogadores que eu menos gosto, por exemplo, o Raul. Desculpa, gente, pega o Raul do Bragantino, pega o Raul do Vasco, o Léo Pelé, o Allan Kardec, o Juliano, que são esses medalhões que hoje são muito vidraça e acho que estão desempenhando pouco.
Assim como os mais jovens, o Zapelli, o Esquivel, o Isaac, o Tevez. Ah, Thiago, mas essa melhora ela vai acontecer em quanto tempo? Aí eu já não posso dizer para vocês porque é o tipo de coisa que não tem cronômetro. É o tipo de coisa que não está ali quantificado. É o tipo de coisa que não está ali para a gente avaliar. Ah, vai ser 5 jogos, 4 jogos. O trabalho do Odair, ele vai começar a surtir mais efeito assim, a partir do momento que o grupo entender a ideia de jogo que o Odair trouxe e o Odair entender as características do grupo para desenvolver uma ideia de jogo que consiga abranger as características de cada jogador para esses jogadores se sentirem mais confortáveis. Para esses jogadores assim, conseguirem render o que se esperou em algum momento deles. Eu volto a dizer, isso não inibe a necessidade de reforços. Mas acho que os principais reforços vão ser os jogadores que já estão no grupo e o quanto e como a gente vai poder utilizar esses caras da melhor maneira. E o quanto e como a gente vai poder utilizar esses caras de uma maneira que a gente alcance o nosso objetivo. Assim, eu estou muito ansioso para o jogo contra o Operário. O Atlético veio de 2 vitórias, o Atlético veio da chegada de um treino, depois de uma semana de trabalho. Assim, se o Atlético ele entrar mal pra caramba e não jogar nada, cara, vai ser desesperador. Porque o cenário hoje é um cenário de perspectiva de melhor. O cenário hoje é um cenário de acreditar que o Atlético vai chegar num ponto que vai ter um, um, um acréscimo de desempenho. O jogo contra o Operário se torna talvez um dos jogos mais importantes que a gente vai ter aí nas, sei lá quanto tempo. A gente precisa dar uma resposta. Essa resposta ela já foi adiada não sei quantas vezes. Tudo corrobora por um Atlético melhor contra o Operário, um time que, por exemplo, o time do Barbieri, que a gente sabe que tinha vários problemas estruturais, amassou durante o campeonato estadual. A gente precisa pontuar. A gente precisa se aproximar do G4. A gente precisa começar a fazer um campeonato de verdade sólido. E aí a gente acredita muito que o fator Odair vai ser fundamental para isso. Tanto no aspecto mental, para o grupo entrar mais leve, quanto no aspecto técnico-tático, para o grupo entrar mais organizado. Então é mais ou menos isso, rapaziada. Assim, apostam muito que o Odair vai conseguir movimentar o grupo. E apostam muito também que esse grupo tem muito para onde crescer, principalmente depois de ser tão maltratado pelo trabalho anterior e, enfim, pela sequência da temporada. E não que sejam vítimas. Os jogadores precisam dar uma resposta. Esses caras querem ficar marcados pelos caras que ficaram na Série B junto com o Atlético, eu duvido. Mas eu duvido. Eu duvido